Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa A Vida em Foco. Muitas são as perguntas que a vida nos faz. A doutrina espírita seguramente oferece respostas. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Com certeza, essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para você. Você sabe o que é mediunidade? A mediunidade requer cuidados especiais? Por que a mediunidade precisa ser cuidada? Ela pode ser causa de perturbação? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje, que tem por tema Como cuidar da mediunidade? A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias, no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! O mais importante ensinamento do povo judeu é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a você mesmo. A grande questão é saber quem é o meu próximo. Com esta dúvida, um estudioso, um doutor da lei, foi em busca de Jesus para saber se, além de um irmão seu, judeu, outros seriam merecedores de seu amor. Sabe essa coisa de amar somente meus familiares, ou somente os que são da minha cidade, do meu estado, ou que torcem pelo mesmo time de futebol? Então, é isso. A resposta de Jesus, que virá a seguir, deixou o estudioso pasmado, de queixo caído. Vale lembrar que Jesus era judeu e totalmente conhecedor da lei e das tradições do seu povo. Não tem aquela brincadeira chamada trava-língua? Pois é, Jesus fez um trava-cérebro com um estudioso da lei. Contou uma das mais conhecidas parábolas, a do bom samaritano, que em resumo diz o seguinte: um homem foi assaltado e espancado na estrada. Ficou caído, sem roupa, desmaiado, quase morto. Por ele passou um sacerdote. Sacerdote era um tipo de ministro do Supremo Tribunal hoje em dia. E nem tocou no homem caído, cuja origem e idioma não podemos conhecer, pois ele estava semi-morto, sem roupa. Notem a inteligência da parábola de Jesus, descaracterizando o homem caído. Depois veio um levita, assistente do sacerdote, por assim dizer. Passou de lado e nem quis tocar o caído. Mais tarde, eis que vem um samaritano, como se fosse um excluído, um perseguido nos dias de hoje, quase tipo um médico cubano. E tomado de compaixão, resolve atender, prestar socorro e levar o caído até uma hospedaria na próxima cidade, pagando inclusive as despesas antecipadamente. Jesus então volta-se para o estudioso da lei, o intérprete que queria saber quem era o seu próximo, já que as escolas judaicas tinham divergências em relação a quem seria merecedor do amor de um judeu, e pergunta: quem foi o próximo do homem que estava no chão caído? Observem que a pergunta é um trava-cérebro. O estudioso esperava que Jesus perguntasse: quem é o próximo do judeu? Mas não, Jesus inverte, obrigando-o a enxergar a questão sob o ponto de vista de quem está caído, na pior. Voltemos. Para aquele que está no chão, necessitado de socorro, quem foi o seu próximo? Confuso, envergonhado, o doutor da lei responde: foi o samaritano. Você acha que era fácil dizer isso? Não, pois os samaritanos, apesar de judeus, eram odiados pelos demais judeus fazia muito tempo. Sendo assim, eu gostaria de deixar uma pergunta, pois, como povo, tenho direito também de opinar. Para aquela mãe de 6 filhos, no interior do sertão nordestino ou do Paraná, angustiada, negligenciada nas suas mínimas necessidades, importa realmente se quem lhe presta socorro é paranaense, francês ou cubano? Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega atrasado. Você tem pensado muito antes de fazer o bem a alguém? Fique conosco, que o programa de hoje possa ser útil a você. Fique agora com a entrevista e o tema Como cuidar da mediunidade? Olá, este é o nosso quadro de entrevistas. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a presença de Daniel Dallagnol,
Daniel, que tem trazido ao longo dessas últimas participações temas ligados à área da mediunidade. Daniel, seja bem-vindo também. Olá, Márcio. Prazer estar de novo com você. Bem, Daniel, em entrevista anterior, você já nos havia dito que a mediunidade é uma faculdade que tem as suas raízes orgânicas, sabe, né? Os seus reflexos orgânicos. E o tema de hoje é como cuidar da mediunidade, se é que ela precisa de cuidado, né? Sem dúvida. Se Precisa de muitos cuidados. É você que vai dizer para nós já já. Então, Daniel, a primeira é exatamente essa, né? Preciso cuidar da mediunidade? Sem dúvida, Márcio. E os cuidados da mediunidade, eles têm uma relação com o corpo, fundamentalmente, porque a faculdade ela se derrama pelo corpo, por isso que a gente sempre diz que a faculdade é do corpo, a aptidão para a faculdade é do espírito. Então, o cuidado também deve ser com o corpo, porque o médium sente fundamentalmente pelo corpo físico. Então, esses cuidados que nós vamos detalhar na sequência, por certo, eles têm muito a ver com a questão fisiológica, com a questão orgânica, mas também e fundamentalmente com as questões de ordem espiritual. Porque quando falamos de mediunidade, estamos falando de uma questão moral. Não há como separar os dois processos, o processo fisiológico e o processo moral, né? Os dois cuidados, eles são de caráter fundamental, a fim de que a faculdade mediúnica, ela se constitua para o seu portador, para aquele que nós chamamos de médium, exatamente um elemento de transformação, um elemento de soerguimento moral, um fator de construção espiritual. Este é o sentido. Mas a faculdade não é natural? O portador dela precisa Perfeitamente. Disso? A criatura que ela nasce com a faculdade em si. Ela não aparece como um elemento estranho depois, não. Quando ela reencarna, ela já reencarna com o chamado princípio ativo, né? Então, está enraizada na criatura, né, em todo o seu organismo fisiológico. Por quê? Porque o princípio está no espírito. É verdade que tem momentos em que ela desabrocha, por assim dizer, para facilitar didaticamente a nossa conversa, né? E não tem tempo para isso, né? Ela pode surgir na fase da infância, na tenra infância, 4, 5 anos, nessa faixa, como na adolescência, na pré-adolescência, na juventude ou às vezes até na madureza. Por quê? Porque ela possui o chamado princípio ativo e que isso, num determinado momento, acaba surgindo pelos fenômenos de repetição, né? Daniel, o que muda? Quais são as consequências de não se cuidar da mediunidade? Pois é. A faculdade, por isso que ela é uma faculdade, nós poderíamos colocá-la no campo didático como sendo uma ferramenta. É uma ferramenta de ordem espiritual. É uma ferramenta de ordem moral. Ora, como toda ferramenta, se o trabalhador descuida dela, ela não se prestará àquilo que ela se destina. Se o trabalhador da roça deixar a enxada no tempo, simplesmente cavada no solo, provavelmente ela vai enferrujar. A faculdade mediúnica também precisa e carece de cuidados. O primeiro deles é o estudo. Saber o que acontece com a faculdade, né? Quais as implicações, por que razão o médium sente desta ou daquela forma, porque ele vê os espíritos, porque ele ouve os espíritos, porque ele escreve a mensagem dos espíritos, né? E, naturalmente, cuidar dela no campo exatamente da atuação moral. O médium, pela natureza deste processo, é natural que ele precise cuidar, sob o ponto de vista da própria alimentação, sob o ponto de vista dos cuidados em relação aos ambientes que ele vai frequentar, sob o ponto de vista da ingestão de drogadição, por exemplo, ou do álcool, ou do fumo, né? Esses são fatores que complicam substancialmente o processo
levando às vezes a enfermidades bem importantes e muitas vezes a processos obsessivos que fazem com que o resultado moral que poderia ser obtido em condições equilibradas do exercício da faculdade sejam totalmente distorcidos e, às vezes, a criatura se perca, inclusive no processo encarnatório. Então, Daniel, você citou ali o estudo para entender. Sem dúvida. Eu acho que, nesse sentido, o Espiritismo foi quem mais penetrou, né, no entendimento do que seja essa faculdade, que é mal compreendida e Perfeito. confundida, às vezes, até com distúrbio, né? Sim. Distúrbio psicológico. O estudo, cuidados com o próprio corpo, né, com a alimentação. Né? Tem mais algum cuidado? Veja, há todo um processo de envolvimento na questão da mediunidade em si mesma, né? Porque o médium, ele passa a não ser médium só no momento do exercício da faculdade mediúnica. Ele é médium durante a sua existência corporal inteira. Então não basta imaginar que o exercício equilibrado da faculdade mediúnica se dê por hora e meia, por exemplo, durante os trabalhos na casa espírita, que são muito comuns, né? A mediunidade que precisa ser cuidada é aquela mediunidade de todo dia, né? Então, o cultivo de bons pensamentos, os bons relacionamentos, a postura equilibrada, a busca por viver efetivamente uma relação com o mundo espiritual sem se perturbar por conta disso. O que eu quero dizer? Não é pelo fato do médium ter essa faculdade que permite a relação com o mundo espiritual, ele viver fora do mundo corporal, não é isto. Mas saber que esse processo de interação ele é permanente, ele é constante, né? Então os cuidados vão desde o levantar-se até o deitar-se, né? Com o asseio, com a higiene mental, com a prece, enfim, buscar relacionamentos saudáveis em todos os aspectos, tanto na relação com os espíritos, né, uma relação saudável, tanto quanto uma relação sob o ponto de vista da manifestação da própria fisiologia. Ambientes saudáveis e também cuidados saudáveis. Okay. Você topa fazer um intervalo, Daniel? Sem dúvida. A Renata está chamando a gente. É verdade. E a gente já volta. Ok. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Como cuidar da mediunidade? Muito bem. Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista. Como cuidar da mediunidade? Daniel, você mencionou lá na primeira parte que o estudo é peça importante nesse cuidado que nós devemos ter com a faculdade mediúnica. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, né? Ok, Márcio. A questão do estudo, primeiro convém citar o maior tratado para a humanidade neste campo da mediunidade que se chama o Livro dos Médiuns. Essa é a contribuição dos espíritos pelo trabalho excepcional desenvolvido pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, ali está a base doutrinária que contém os princípios que efetivamente a mediunidade ela se elabora no campo da fenomenologia, né? Então, conhecer, no mínimo, essa literatura vai ajudar muito àquele que seja o portador da faculdade mediúnica, que a gente corriqueiramente chama de médium. Por que o estudo? Primeiro, para saber o que acontece efetivamente com a criatura, com o médium. Porque cada médium sente de um jeito, né? Então, como há uma intervenção dos espíritos e essa intervenção ela se desdobra na fisiologia, né? Tem vezes que pela presença de uma determinada entidade espiritual provoca no médium certas sensações. Ele precisa saber o que acontece, esse fenômeno, porque a mediunidade ela está circunscrita, os seus princípios, por leis que regem, né, essa relação espiritual.
de afinidade psíquica, de afinidade perispirítica. Então, o médium, na presença exatamente dessa condição de relacionamento com o mundo espiritual, ele provoca fenômenos, né? Ora pela vidência, pela audiência, que é exatamente ouvir o que os espíritos têm para dizer, pela psicografia, que é a mensagem escrita dos espíritos, pela psicofonia, que é a mensagem falada pelos espíritos. Então ele precisa saber como a ferramenta chamada mediunidade, essa faculdade notável, ela se apresenta, para que ele também tenha total condição, digamos assim, de ter uma relação equilibrada com o mundo espiritual, né? Porque, às vezes, pelo fato de não saber o que acontece com ele, a criatura se desequilibra, se perturba, né? Porque ela não sabe como ela precisa cuidar. E o estudo neste campo e com a literatura do Livro dos Médiuns, por exemplo, vai dar uma condição excepcional de levar a criatura a um processo de equilíbrio dentro desse campo, que é um campo vasto, né, de experimentação e de fenomenologia. Então, o estudo é fundamental, sabe, para que a mediunidade ela se apresente com um absoluto equilíbrio, que este é o objetivo da faculdade mediúnica. As instituições espíritas, os centros que, por exemplo, no Paraná são em número de 320, né, elas dão condições para que a pessoa, por conta própria, estude, tenha acesso a esse conhecimento e não fique dependendo aí de... Perfeitamente. Na grande maioria, né, das casas espíritas, Márcio, há estudos ligados à área da mediunidade, né? Mas se eventualmente não houver no centro ou próximo da onde a pessoa estiver, ela que se desloque para algum lugar. A faculdade mediúnica é um fator que hoje se apresenta numa imensa maioria, especialmente nos jovens, sabe, Márcio? Eu até queria chamar a atenção para esta questão, porque muitas das questões ligadas às perturbações do dia de hoje, é lógico que nós não vamos generalizar, né? Mas muitas das perturbações, especialmente nessa fase da juventude, elas advêm pelo fato de que os jovens hoje são largamente portadores de uma sensibilidade que pode se traduzir no fenômeno, na própria faculdade em si mesma. Então, esses cuidados se constituem hoje cuidados fundamentais, especialmente para os pais, inclusive, que fiquem alertas em relação aos seus filhos, né? Porque nessa fase da adolescência, da juventude, que é uma fase crítica, digamos assim, para as manifestações do espírito encarnado, podem se associar a esse fenômeno ligado à faculdade mediúnica e criar alguma dificuldade perturbadora para o portador. Repito, não que mediunidade seja um elemento para levar à perturbação, mas por aquilo que ela gera no indivíduo, é um acréscimo natural neste campo que favorece alguma dificuldade. E a falta de compreensão, razão pela qual nós indicamos o estudo, é exatamente no sentido de que a criatura entenda o que acontece com ela, né? Para que ela se equilibre e, se for o caso de ser a presença da faculdade mediúnica que gere essas alterações, esses movimentos todos que se notam em torno do ser, que ele saiba se conduzir. Então, Daniel, uma pergunta que eu tenho para fazer, uma curiosidade, é se a pessoa, e essa pergunta é feita por alguns que nos abordam aí, eventualmente, se a pessoa precisa exercitar a mediunidade com regularidade, dar vazão sem ao dúvida fenômeno. nenhuma. Veja, a pergunta é excelente, Márcio, e nós precisamos abordá-la exatamente num campo que muitas vezes a pessoa segrega. Veja, partamos do seguinte aspecto: se a criatura reencarna com o princípio ativo, é porque ela tem compromissos de ordem espiritual. E quando nós falamos compromissos de ordem espiritual, nós falamos de compromisso de ordem moral. Então, se ela reencarna com este chamado princípio ativo, que vai em algum momento eclodir a faculdade mediúnica, é porque ela assumiu este compromisso no mundo espiritual.
E compromisso no campo espiritual, no campo moral, é serviço com a causa do Cristo. Então, nós ficamos nos perguntar, se ela está obrigada, nós dizemos que não, porque ninguém é obrigado a fazer o bem. Agora, ela comprometeu-se com uma causa. Se ela vai resgatar, se ela vai firmar esse compromisso durante o processo encarnatório, é responsabilidade particularizada, né? Por isso que a gente nunca segrega mediunidade da questão moral, né? Porque o processo está intrinsecamente ligado. Uma vez reencarnando com faculdade mediúnica, ninguém a tira, só pela desencarnação. Ou quem a deu? Deus. Então, é uma escolha particularizada, né? Porque o princípio ativo está atuando no ser. As implicações disso, cada um sabe de si. Bem, Daniel, a gente chegou ao fim. Passou rápido. E agradeço você pela boa disposição sempre em tratar desses assuntos. São assuntos, por assim dizer, técnicos, né? Específicos da doutrina espírita. E a você que nos acompanhou, a nossa profunda gratidão. Se você tiver dúvidas, sugestões, contato@avidaemfoco.com.br. Fique conosco. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Lucimeire Faria nos indagou o seguinte: que tipos de espíritos causam os processos obsessivos? Lucimeire, obrigado pela sua atenção. O codificador da doutrina espírita define obsessão como sendo uma ação persistente de um mau espírito sobre um indivíduo. Todo processo obsessivo decorre de um problema moral. Quando se instala um processo obsessivo, não há inocentes na questão. Ambos, os espíritos envolvidos, sejam eles mais do que dois ou um conjunto maior de espíritos, são devedores. Por esta razão, a própria terapêutica desobsessiva dependerá da transformação moral a ser empreendida pelos elementos envolvidos no processo. É verdade que nem sempre o processo desobsessivo é um processo fácil de se instalar. Por quê? Muitas vezes, um processo obsessivo demora séculos para se fazer. Quanto tempo demorará para ser desfeito? Fundamentalmente está na condição dos espíritos envolvidos se transformarem. As causas da obsessão são sempre causas de ordem moral, razão pela qual a terapêutica também deve ser aplicada no campo moral. Não há inocentes, dissemos. Portanto, cara Lucimeire, anote as questões que o próprio codificador Allan Kardec estabelece para a terapêutica desobsessiva sempre segura que a doutrina espírita oferece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, há um tema específico que o codificador aborda para tratar a questão desobsessiva. Naturalmente, na medida em que as criaturas evoluem, sob o ponto de vista moral, o próprio planeta vai se transformando. Por quê? A rigor, todos nós sofremos processos obsessivos, mais agudos ou mais brandos, mas a rigor, os espíritos que estamos em torno da psicosfera do planeta Terra, todos nós temos débitos morais a serem resgatados. Razão pela qual, a rigor, todos nós sofremos obsessões. A terapêutica desobsessiva, reafirmamos com o codificador Allan Kardec, é sem dúvida nenhuma a vivência do Evangelho, a transformação moral. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal, hoje em mais um programa Pérolas do Evangelho, estudaremos um tema muito interessante.
Se você já abriu as páginas do Novo Testamento, irá encontrar uma expressão que causa um pouco de confusão: Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus. Também a celebração da própria Páscoa judaica com a imolação de um cordeiro. Por que isso? Essa história é antiga e ela remonta ao capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 ao versículo 19. Na tradição judaica, essa passagem é conhecida como Akedah de Isaac, ou a atadura de Isaac, quando Isaac foi preso numa rocha no Monte Moriá para ser sacrificado pelo próprio pai. Que história é essa? Diz o texto bíblico que Abraão acordou cedo, ele mesmo, embora detentor de muitos servos, preparou o jumentinho, chamou 2 servos, tomou seu filho e foi até o monte para fazer o sacrifício de um cordeiro, segundo as orientações que ele havia recebido. Quando ele chega aos pés desse monte, ele pede para que os servos fiquem com o jumentinho e sobe sozinho, apenas ele e o filho, com um cutelo, uma faca e brasas. E quando ele está na subida do monte, o Isaac, seu filho, pergunta ingenuamente: pai, onde está o cordeiro? E Abraão, constrangido, diz para o filho: Deus proverá o cordeiro no monte. Mal imaginando Isaac que naquele dia ele seria o cordeiro. Ao chegar ao topo do monte, Abraão amarra o seu próprio filho, daí o nome Akedah, atadura ou amarração, como se ele fosse o cordeiro, e se prepara para sacrificar o próprio filho, quando na tradição simbólica do Velho Testamento ele ouve uma voz dizendo que não fizesse aquilo, que não causasse nenhum mal ao seu filho Isaque, porque Deus havia providenciado um cordeiro que iria substituir Isaque. Esse cordeiro estava amarrado pelos chifres em um arbusto, em um espinheiro. Então, Abraão desata o seu filho e sacrifica aquele cordeiro que estava preso pelos chifres em um arbusto. E curioso, diz a narrativa, ele desce sozinho, sem Isaque, e vai embora. Os intérpretes do povo hebreu se perguntam: onde está Isaque? Onde ficou o jumentinho? E onde estão os servos? Daí surgiu a bela tradição de que o jumentinho ficou no monte porque ele estava aguardando o Messias prometido. E o Messias viria montado em um jumentinho, o jumentinho que o próprio Abraão preparou para levá-lo ao monte onde Isaque seria sacrificado. Essa história é cheia de simbolismo, e quando se diz que Deus poupou o único filho, o filho amado de Abraão, dando um cordeiro, já era mostra de que o próprio Deus daria um cordeiro em substituição a Isaque. E esse oferecimento de Isaque ao sacrifício simboliza o sacrifício do justo, a oferenda do justo. Nosso programa está terminando. Você também pode ajudar a produzir os próximos programas. Participe! Mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia. Te aguardamos na próxima semana.